Fala galera, eu sou o Leonardo, professor de filosofia aqui do Colégio Loyola. Vou tratar agora do assunto sobre filosofia na Idade Moderna e na Idade Contemporânea. Você sabe todos os assuntos? Se não, vem comigo! Galera, a filosofia moderna, ela nasce da discussão sobre o problema do conhecimento, dentro da temática da teoria do conhecimento. De um lado, nós temos pensadores que defendem o racionalismo, e o racionalismo que vem lá dos gregos ganha uma roupagem nova com esse racionalismo moderno. Representantes do racionalismo moderno, como o grande pensador René Descartes, ele trata sobre a questão do papel da razão para o conhecimento do mundo. Descartes, esse pensador francês, vai trazer a discussão para dentro do ser humano. Como que o ser humano, a partir da razão, conhece todo o mundo ao seu redor, e ele vai discutir a questão do erro, né, que os sentidos podem fornecer. Para Descartes, o conhecimento matemático racional, ele é o conhecimento que a gente pode obter certezas. Essa temática da teoria do conhecimento de Descartes ela é muito importante, uma vez que ele trata a respeito de como que a gente pode atingir as certezas a partir do conhecimento matemático, racional, dedutivo, dentro da filosofia. Outro pensador importante, que não faz parte do racionalismo, mas sim do empirismo, são os pensadores ingleses, como o grande destacado David Hume. Hume trata a questão do empirismo, que é aquele conhecimento que vem através dos sentidos, do tato, paladar, olfato, visão e audição, como a fonte do conhecimento seguro. Para Hume, o conhecimento matemático racional, ele não é possível se antes não passar pelos sentidos. Para Hume, todo conhecimento que vem através dos sentidos, ele leva à verdade inquestionável. Hume também critica, muitas vezes, o racionalismo a partir da ideia do princípio da causalidade. Toda causa produz necessariamente uma consequência. Para Hume não é bem assim. Nem sempre uma consequência, um efeito, ele tem origem numa única causa. E nem o contrário também. Nem toda causa produz o mesmo efeito. Havendo aí essa crítica ao racionalismo radical de Descartes, Hume coloca então o papel dos sentidos dentro do conhecimento nessa idade moderna. Não menos importante, a gente tem o filósofo alemão Kant, que vai fazer uma síntese. Kant vai olhar o pensamento de Descartes, dos racionalistas de forma geral, olhar o pensamento de Hume e os outros empiristas como John Locke, o próprio Thomas Hobbes. Kant, nesse momento, ele vai fazer uma síntese, o chamado criticismo. O que é o criticismo? É a união ou a síntese, né, entre o racionalismo e o empirismo. Para Kant, o conhecimento começa pela experiência sensorial, mas a experiência sensorial ela não é capaz de fazer toda a síntese do conhecimento. É necessário, então, esse segundo momento, essa segunda parte, o papel da razão. Kant faz uma espécie de revolução copernicana dentro da filosofia, uma vez que ele percebe que o conhecimento começa pela experiência sensorial, mas ela sozinha não é capaz de fornecer todo o conhecimento. Ou seja, é necessário utilizar do conhecimento empírico, mas também do conhecimento racional para fazer essa grande síntese, que é a grande crítica que Kant faz nas suas obras. Outro aspecto importante da filosofia moderna são as discussões no campo da política. Os modernos têm essa preocupação justamente de entender a origem da sociedade. A gente tem os grandes pensadores como Maquiavel, né? Os utopistas, entram nessa discussão, mas mais precisamente é importante a gente alertar aqui sobre a temática dos contratualistas. Quem são os pensadores contratualistas? São aqueles pensadores que acreditam que a sociedade surgiu a partir de um pacto, de um contrato social. Esses pensadores, como Thomas Hobbes, o próprio John Locke e o Jean-Jacques Rousseau,
eles vão discutir muitas vezes essa questão do problema do conhecimento da sociedade a partir de um contrato social. A discussão dos contratualistas ainda passa pela discussão ética e antropológica. Por isso é importante você se aprofundar nesse tema e entender o que é o estado de natureza do ser humano, ou seja, a condição humana antes da existência das instituições, do Estado, da noção de governo, de leis, e o estado de sociedade. E o que é o estado de sociedade? É justamente essa condição após o pacto. Rousseau muda um pouquinho. Rousseau vai falar de 3 momentos. O estado de natureza, onde o homem é o bom selvagem, o estado de sociedade, onde há a guerra de todos contra todos, a mesma discussão que o Thomas Hobbes faz do estado de natureza, mas para Rousseau é o estado de sociedade. Então, no terceiro momento que surge após o pacto social, que é o estado civil, onde tem aí a discussão sobre a importância das leis para justamente regular também a propriedade privada. Bom, galera, agora nós vamos falar da Idade Contemporânea, os pensadores a partir do século XIX em diante. A gente tem grandes pensadores que vão discutir a questão da existência humana, sobre o problema da cultura e da ética. Nesse sentido, a gente pode pensar aqui no grande, famoso filósofo alemão Friedrich Wilhelm Nietzsche. Nietzsche faz essa crítica à cultura. Nietzsche acredita que nossa cultura, a própria sociedade, valorizou muito a razão, esquecendo das emoções. Essa crítica de Nietzsche sobre a sociedade racionalista, né, que esquece do elemento das emoções do ser humano, vai gerando uma sociedade onde a razão vai permeando todos os aspectos sociais, políticos, econômicos. Então, nesse sentido, o Nietzsche tem uma pegada mais visando a existência crítica da existência humana. Não menos importante, a gente tem os pensadores que surgem nessa discussão sobre a questão do existencialismo. Desde Kierkegaard, a Schopenhauer, ao Sartre, que vão trazer as discussões sobre o problema da existência humana. Quais são os limites da ação do ser humano? E o que torna o ser humano um ser humano? Cabe aqui destacar a importância de Sartre, que fala que a essência precede a existência. Sartre critica essa ideia de essência precede existência, porque para Sartre a ideia de existência é que vai gerando a essência, né? Ninguém teria uma essência pré-existente, mas a essência humana, para Sartre, ela se dá nas relações, no dia a dia, no contato com as pessoas, nas vivências. Isso é muito importante. Dentro desse pensamento contemporâneo, a gente tem os pensadores das escolas diversas, né? Principalmente da escola de Frankfurt, onde vai tratar sobre as questões de consumo, da indústria cultural, do que é o consumo inconsciente das coisas, a questão da propaganda, né? Isso é muito importante a gente pensar no lado da estética. Um dos temas importantes da escola de Frankfurt é justamente como que a estética, unida à ideia de consumo, à ideia de indústria cultural, vai gerando aí uma certa reificação do ser humano, né? Então a questão dos meios de consumo que vai tirando a liberdade do ser humano, liberdade de escolha, vai massificando o gosto. Os pensadores da escola de Frankfurt falam muito isso, né? Sobre a massificação do gosto, a cultura de massa vai homogeneizando as formas de pensar, sentir e agir dentro da sociedade. Outro assunto dentro da filosofia contemporânea que é super importante é a questão da linguagem. Quais são os limites da linguagem? Muitos pensadores, como Cassirer, como Wittgenstein, eles vão tratar sobre a questão dos limites da linguagem. A linguagem expressa tudo aquilo que nós pensamos. Para esses pensadores, há um hiato entre as coisas e as palavras, e muitas vezes a construção daquilo que a gente entende como conhecimento de um objeto vem a partir da sua compreensão da palavra. Então, nesse sentido, há uma grande filosofia analítica, que a gente até costuma chamar, dentro da filosofia, de filosofia da linguagem, onde vai ter um campo de discussão da filosofia dentro dessa interpretação, né? Dentro de uma cultura, por exemplo, a linguagem ela tem todo um significado que pode não haver em outra cultura entre pessoas, né? Nessas relações. Bom, galera, então é isso que eu deixo de dica para vocês, né? Dentro da filosofia moderna e contemporânea. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, curte aqui o TV Loyola. Um beijo para vocês e um excelente Enem. Valeu!